Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Wesley Garcia em relação ao futuro do meia venezuelano. Será que ele vai ficar no clube? Será que tem proposta, por exemplo, para sair o jogador depois de um início bem interessante na Série B do Brasileiro? Inclusive tem se falado que ele pode ser convocado para a seleção da Venezuela na Copa América, o que seria ruim para o Paysandu do ponto de vista técnico, né? Que não contaria com o jogador por algumas rodadas da Série B. É óbvio, se ele faz uma Copa América boa, pode ser que ele se valorize, mas eu acho que ele seria um reserva na posição, então tem que analisar cada uma dessas formas, mas enfim, vou falar aqui com vocês. É certamente um cara que tem tudo para fazer uma temporada muito interessante com a camisa do Paysandu, e falar também sobre o Cassiano. Já trouxemos vídeo aqui no canal sobre ele, sobre o presidente, falando sobre essa possibilidade de volta do atleta que terminou a melhor temporada da sua carreira lá no futebol europeu. Vou comentar aqui também com vocês. E o Bergson, vocês lembram dele? Jogador também que começou a temporada agora de 2024 com números bem bacanas lá na Malásia. É um atleta que tem tudo, né, para esse ano ser um dos maiores artilheiros do futebol mundial em número de gols, né? Eu vou explicar isso aqui para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Contem com a ajuda de vocês, torcedores do Paysandu, para a gente chegar aqui a esse objetivo, que vai ser o próximo, né? Estamos bem perto aqui de quase 60 mil. O próximo objetivo é de chegar aqui a 58. Quem sabe agora, já no início desse mês de junho, falta um pouco menos de 420 inscritos. Então conto com a ajuda de cada um de vocês. Então bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, quero começar então falando com vocês sobre o Bergson. Número bem interessante que ele tem nessa temporada, lá pelo Johor FC, que é um clube da Malásia, né? Ele foi para lá em 2021 e jogou meia temporada, 25 jogos, 23 gols. Desempenho sensacional, e foi comprado então, né, por essa equipe. E aí nos últimos 2 anos ele teve mais gols do que jogos, né? 2022, 47 gols em 35 jogos, e 2023, 38 gols em 36 partidas. Eu lembro que ele tinha uma diferença de quase 10 gols em relação a jogos na temporada 2023. Acho que foi em agosto, né, que eu fiz um vídeo e falei, nossa, será que esse ano ele vai conseguir ainda, né? Porque ele tinha tipo 27 jogos e 17 gols, alguma coisa assim. Ele ainda terminou o ano com mais gols do que partidas, né? Tipo, deve ter marcado muitos gols nessas últimas rodadas. E aí começou a temporada agora de 2024, já tem 2 jogos e 2 gols. Certamente, se ele seguir nessa mesma média, né, vai ter uma temporada assim absurda. É um nome que eu vou falar daqui a pouco do Cassiano, né, e do Wesley Garcia, mas é um nome que passou pelo Paysandu, muita gente até pede esse seu retorno. Se eu não tiver enganado agora, foi o jogador que mais teve gols, né, em uma só temporada pelo Paysandu de 2010 para cá, que ele marcou 28 vezes, né? Nem o Cassiano e nem o Nicolas chegaram a números próximos a disso. É realmente um desempenho muito interessante lá em 2017, 28 gols em 47 jogos. Depois ainda passou para o Atlético Paranaense, Ceará e Fortaleza. Fortaleza vendeu ele para essa equipe da Malásia por 4 milhões de reais em 2021 e tem feito muito sucesso por lá. Não acho que ele vai voltar tão cedo, porque tem vivido, né, uma fase bem legal. Enfim, você concorda comigo? Discorda? O que você tem a dizer sobre o Bergson? 33 anos de idade, certamente, se ele continuar com esses números, é difícil de pensar numa volta, até porque deve ter um salário muito interessante. É um dos principais ídolos, né, dessa equipe lá da Nós damos sequência aqui no vídeo, então um recado também para vocês da Betfair, que eu quero mostrar aqui, ó, várias das cotações e dos jogos na Sul-Americana do Cruzeiro nessa última rodada, né? Jogo importantíssimo do Cruzeiro em casa contra a equipe do Universitário, ó, com uma cotação bem interessante, 1,44 a cada real apostado. Então vamos aqui, ó, esse jogo aqui no dia 30, último dia do mês. Vitória do Cruzeiro pagando 1,44, vamos colocar aqui R$100, por exemplo. Caso o Cruzeiro vença, voltaria R$44. Lembrando que na Betfair, a partir de R$65, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, se você depositou 65, já vai ter 130 para começar. Então, vamos supor, né? Se depositei 65, já dobrou o meu valor, virou 130 e aposta nessa vitória do Cruzeiro. Caso vencer, voltaria então R$187. Para você começar, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que não tem só esse jogo, né? Mas do Cruzeiro aí, da final, por exemplo, da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund, aqui ó, por exemplo, Elite da Europa nessa reta final com vários jogos, né? Aqui ó, Real Madrid e Borussia Dortmund, vitória do Real Madrid 1,55, você pode inclusive apostar nos dois, né? Que o Real Madrid e o Cruzeiro vão vencer, cotação de 2,23, bem legal, hein? Você depositou 65, você vai ter 130 para começar, tá aqui ó, R$290 caso as equipes vençam. Então para você começar, o link da Betfair tá aqui embaixo na descrição. Bom, quero falar agora também com vocês sobre o Wesley Garcia. Vou deixar essa informação aqui, ó. Além de mais, é o portal o Globo Esporte. Presidente do Paysandu revela que renovação com Wesley está próxima e confirma conversas com o Cassiano, né? Então, interessante esse ponto de vista. Quero falar agora sobre o Wesley Garcia, né? Tá aqui, ó. O contrato com o Wesley até o dia 31 de maio de 2021 e a preferência de renovação é do Paysandu. Então, ele ainda completa dizendo:
Lógico que já estamos querendo renovar até dezembro e estamos negociando uma continuidade. Disse então em uma entrevista à Rádio Liberal Mais na tarde dessa última sexta-feira, dia 24. Então assim, eu até fiquei surpreso quando eu li isso aqui, porque eu fiquei, cara, como assim? Até o dia 31 de maio, né? Então, será que em junho, por exemplo, ele não vai jogar o Brasileirão? Pode ser que ele já tenha deixado isso tudo, né? Bem acordado, porque vocês vão lembrar, jogadores, por exemplo, só podem ser registrados a partir do dia 1º, 2º de julho, né? Então pensa, acontecer algo assim e não poder jogar o mês de junho. Eu acho que as partes vão chegar a um acordo muito em breve, nas próximas horas, para ter essa continuidade, né? Para não ter risco dele sair agora em maio, obviamente que não. Contrato só de 6 meses, né? Até aqui, mas certamente já engatilhado. Se chegar a tal meta e o Paysandu, igual ele falou, tem a preferência, renovar até dezembro. Certamente vai ter um acordo próximo disso, até dezembro desse ano. Na minha opinião, é quase 100% de certeza que ele vai ficar, até pela fala aqui do Maurício. Mas para os próximos meses, né? E aí que eu acho que seria mais importante, o Paysandu conseguir uma renovação pelo menos até o final de 2025, até mesmo para ter mais garantia depois de uma Série B, que ele tem tudo para se destacar bastante e quem sabe até mesmo ser negociado ou ficar na equipe, que é o melhor dos cenários, né, tecnicamente, mas se for para sair, que seja ali faltando um ano, 2 anos de contrato e o Paysandu poder exigir uma grande compensação financeira, quem sabe fazer uma maior venda da sua história, ali com uns 6 milhões, 7, não é algo impossível, até pelos números que ele tem demonstrado, né? 19 jogos, 7 gols e uma assistência, não acho que vale isso tudo, 7 milhões hoje, mas se fizer uma boa temporada na Série B, pode sim, o ponta de 23 anos, chegar no número, quem sabe, né, próximo disso. Números que já são maiores do que as outras temporadas que ele jogou lá no futebol venezuelano. Exemplo, no ano passado ele marcou 5 gols em 30 jogos, então tem demonstrado números bem interessantes. 23 anos de idade, tem até se falado nessa possibilidade de convocação para a Venezuela. Nessa última convocação ainda ele não saiu, mas vamos aguardar para ver se ele fica ali, por exemplo, numa lista de espera, né, ou algo nesse sentido, porque igual eu falei para vocês, uma convocação para a seleção, para uma Copa América, certamente valoriza muito o jogador. Porém, por outro lado, a Série B não vai parar, e aí você teria aquele ponto do seguinte, né, você vai emprestar então, vai ir o atleta para a Copa América, a Venezuela, vamos colocar, eu acho que tem chance de passar na fase de grupos e aí ficar um mês fora, por exemplo. Você vai perder 5, 6 rodadas da Série B e o Wesley Garcia, na minha opinião, não seria titular hoje na Venezuela. Então ele seria um reserva em jogar poucos minutos e desfalcado um Paysandu que precisa muito dele nesse momento, tecnicamente, e dependendo na Série B pode dar uma visibilidade muito boa também, né, se ele continuar marcando gols. Então é difícil pensar nessa questão. O melhor dos cenários é se ele fosse convocado e aí assumisse a titularidade, fizesse gol na Argentina e tudo mais, né? Aí seria o melhor dos cenários, mas é bem difícil de acontecer e eu acho que o mais importante é tecnicamente ele ficar no Paysandu, principalmente na Série B, né? Para vir logo essa primeira vitória depois dessa sequência de empates. Você concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer sobre isso? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários sobre o Wesley Garcia e esse desempenho bem interessante dele. Contrato só até o dia 31 de maio, mas estou gravando esse vídeo aqui dia 27, certamente nas próximas horas, já tendo então essa renovação. Para terminar aqui com vocês, então, quero falar sobre o Cassiano, que nesse mesmo trecho, né, lá dessa entrevista, ele fala então sobre essa possibilidade de volta, né, e essas conversas em relação à volta do Cassiano para o Paysandu, que ele jogou pelo Estoril Praia de Portugal, foi o melhor ano dele, né, lá no futebol português nos últimos anos. Ele, no caso, marcou 13 vezes nessa temporada, números realmente bem interessantes. E quando foi questionado sobre essa questão, né, no caso, ele comentou que é muito desejado pela torcida do Paysandu e que o Paysandu iniciou uma conversa com o atacante. Foi só isso, ele não falou, se já está avançada ou algo nesse sentido, afirmou apenas que tem uma conversa com o Cassiano para essa atual temporada. Eu acho que se chegasse, por exemplo, um jogador que caberia tranquilamente em alguns times da Série A. E para o Paysandu ainda tendo essa identificação e precisando de um atleta com essas características, que óbvio, ele pode jogar centralizado, mas ele pode jogar também pelas beiradas, né? Por exemplo, um ponta esquerda, jogou muito por isso lá na Liga Portuguesa nessa atual temporada, na primeira divisão. Mas não é uma situação fácil. Primeiro porque ele não vai terminar o contrato dele agora, vai até o dia 30 de junho de 2025, pelo que eu vi aqui no SofaScore, então teria que ter uma compensação financeira, aí é complicado. E vale destacar também que ele foi titular absoluto, né, nessa temporada, 29 jogos da Liga, ele jogou 20 como titular, então teve um desempenho muito interessante na Liga Portuguesa. Nesses 29 jogos, 7 gols e 3 passes, revezando entre centroavante, fixo, ponta direita ou ponta esquerda. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Valeria esse investimento, por exemplo, no Cassiano, se tivesse que fazer uma compensação financeira? Certamente um ataque com ele e com o Nicolas, acho que levaria muito, né? Wesley Garcia, Nicolas e Cassiano, sinceramente é um ataque ali de se pensar, por exemplo, quem sabe até brigar na parte de cima, obviamente que com os passos, né? De conseguir primeiro um acesso e tudo mais,
Enfim, quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Betfair. Apostar nessa decisão aí entre Real Madrid e Borussia Dortmund. E nos vemos aí numa próxima. Valeu!